é coisa que a geração não entende, não compreende o que Deus quer. Deus não está falando para você andar na academia. Deus não está falando para você andar só atrás de beleza. Deus não está falando para você modificar seu corpo. Deus não está falando para você modificar a sua vida. Tipo, eu quero uma vida mais... Eu quero ser mais bonito. Quero ser mais importante. Quero ser isso e aquilo. Não, Deus não mandou você fazer isso. Pelo contrário, Deus manda a gente se doar, morrer pelo Evangelho. A gente não compreende essas coisas. Por isso que a gente, no mundo de hoje, está passando o que está passando e vai passar muita coisa. Porque, veja bem, hoje todo mundo quer um corpo bonito, quer uma feição bonita, quer um corpo perfeito, quer uma vida fácil. Tudo nada a ver com o Evangelho. Se você for pegar o Evangelho, é nada a ver. Se realmente você for pôr em prática, é nada a ver. Quer riqueza, as pessoas hoje querem luxo, nada a ver, nada a ver. As pessoas querem juntar muito dinheiro, isso não combina com o Evangelho. Eu estou dizendo, eu repito, não combina com o Evangelho. A gente precisa do dinheiro? Precisa, claro. Porque sem o dinheiro a gente tem como comprar o alimento. Isso é claro, de fato. Então, gente, o mundo de hoje, a geração de hoje, as pessoas não compreendem, não entendem isso. Não entendem. Você quer ver? Eu queria saber. Eu não vou julgar aqui, não estou julgando. Mas a grande parte aí das pessoas, se você for tirar o dinheiro dessas pessoas, essas pessoas não fazem pregação. Porque o foco delas não é Jesus Cristo. Porque, gente, Jesus fala: ou você ama o mundo, ou você ama Deus. Ou você ama as coisas que estão no mundo e odeia Deus, ou você ama Deus e odeia as coisas do mundo. Isso é muito claro no Evangelho. Só que pouca gente compreende. Pouca gente entende. Então, a gente tem que procurar, digamos assim, entender o Evangelho para a gente não estar seguindo todo mundo, seguindo errado. Por isso que a gente tem que também ler. Eu falo para vocês assim: o importante você escutar a palestra, é importante, é bom e tem que fazer isso. E também vocês têm que estar lendo a Bíblia. Mas eu não tenho conhecimento, eu não entendo direito. Pida discernimento a Deus e vá lendo. Vá lendo um pouco, vá tentando compreender, entender, aos poucos, não precisa de vez. Procure discernimento a Deus para poder você entender o Evangelho, a leitura. Mesmo que ele não te der, mas valendo, para você estar tendo compreensão do que eu estou falando, e pessoas de verdade, pessoas de fato que quer te levar à santidade. Porque eu não posso, por exemplo, tem uns pregadores ricos, tem fazenda, tem não sei o que, né? Carro de luxo, prega o evangelho para você. Você pode ter isso, pode ter aquilo. Você tem que ter dinheiro, tem que ter fazenda, tem que ter prosperidade. Isso ele vai dizer porque ele tem aquilo. Porque ele vive aquilo. Só que quando você começa a ler o evangelho e entender, você vai entender que é diferente. Jesus não fala de riqueza, não fala de prosperidade.
Ele fala assim: siga-me, me obedeça, e aí eu te darei o que você precisa. Mas ele não fala assim: prosperidade, riqueza. Quando você faz essas coisas assim, é porque ele fala o contrário. Pessoas falam essas coisas, mas ele fala o contrário. Muita gente vai dizer assim: ah, é porque você já não tem. Não entenda dessa forma. Não entenda dessa forma. Procure entender que todos nós somos iguais. Eu também tenho tudo e tinha para ser uma pessoa de condição, não rico, mas de condição. Mas eu não quis e não quero. Por quê? Porque eu fui escolhido por Deus para viver diferente. Porque existe muitos trabalhos aqui no meu redor que eu podia muito bem pegar um deles e ir para frente. Mas eu não quero. Então é isso que eu estou dizendo para você. A gente tem que procurar entender de fato o evangelho para não ser enganado pelos outros pessoas. Não ser enganado. Não ser enganado. Outra coisa aqui que as pessoas falam aqui bastante e acontece hoje é a falta de perdão. Isso acontece bastante no dia de hoje. Por quê? Porque hoje qualquer coisinha fica intrigado. Qualquer coisinha, não quero conta com fulano, não quero conta com ciclano. Aí o cara feia já não responde. Outra hora você não fala nada, aquela pessoa já não fala com você. Então são detalhes que, se você não tiver cuidado, você se intriga por pessoa hoje com facilidade. E aí acaba caindo no pecado mortal, porque matou o próximo. Às vezes você falou assim, ah, me intriguei, mas não. Ali você morreu e matou aquela pessoa. Porque quando Jesus fala matar não significa só fisicamente, mas intriga também mata aquela pessoa e você morre se você não perdoa aquela pessoa. É como já tenho dito e falo assim sobre o perdão um pouquinho, porque às vezes muita gente não compreende o que é perdão. Às vezes fala assim, olha, você intrigado de uma pessoa, que você falou com aquela pessoa, a pessoa não respondeu 3 vezes em dia diferente, pelo menos. Se você fazer mais isso, melhor, mais santo você é. Mas se você não consegue, mas consegue só fazer 3 vezes em dia diferente, falar perto daquela pessoa, a pessoa escutar e aquela pessoa não responder, aí não tá com você, é intriga, entenda. Tá com ele ou com ela. Aí você não sente raiva daquela pessoa. O que Jesus está falando é isso aí. É isso aí que Jesus está falando. Então, é preciso a gente pedir perdão, doar o perdão, para que Jesus nos perdoe. Nos perdoe. Porque ele fala no Evangelho, da mesma medida que nós medimos os outros, a gente será medido. Seja do bom, seja ruim. Por isso que eu falo, plante o bem, para você colher o bem no futuro. Silencie mais, porque nossa língua fala e o corpo paga. Então silenciar mais é melhor. O silêncio é melhor em tudo. Por quê? Porque muitas coisas você não vai falar, também não vai pagar. Mas quando você fala, e aí você tem um preço a pagar. Tem que pagar. Por isso que a gente não pode julgar, não pode condenar. Vê o errado, deixa lá. Se não puder dar conselho pro bem, deixa lá. Se não, dá um conselho pro bem. E levar a vida em Cristo Jesus.